Você já tentou seguir em frente, mas algo dentro de você insiste em olhar para trás? Aquela sensação de que, mesmo depois que a pessoa foi embora, algo ainda ficou vazio, um eco, uma lembrança que insiste em te visitar quando o dia termina em silêncio? A verdade é que desapegar de quem a gente ama não é simplesmente deixar para lá. Não é apagar mensagens, mudar o número ou fingir que não doeu. É um processo interno, profundo, onde você precisa aprender a lidar com o que ficou e não com o que se foi. O estoicismo, filosofia antiga que sobreviveu aos séculos, não fala sobre esquecer sentimentos. Ele fala sobre reconhecer o que está em nossas mãos e o que não está. E se tem uma coisa que o fim de um relacionamento nos ensina, é que há uma linha invisível entre o que podemos controlar e o que simplesmente precisamos aceitar. Marco Aurélio escreveu uma vez: "O obstáculo ao caminho se torna o caminho." E é exatamente isso que você precisa entender agora. A dor que você sente, por mais sufocante que pareça, pode ser o ponto de partida para o seu crescimento. Mas para isso, é preciso transformar o que hoje te prende em algo que te liberta. Nos próximos minutos, eu quero te conduzir numa jornada de consciência e calma. Não para apagar o amor, mas para redefinir o significado dele. Porque a verdade é que o amor não acaba quando alguém vai embora. Ele muda de forma, e quando você entende isso, a dor começa a perder o poder que tem sobre você. Então, antes de seguir, eu te convido a respirar fundo. Sinta esse ar entrando e imagine que, a cada respiração, você está soltando um pouco daquilo que não precisa mais carregar. A cada exalação, o peso se torna mais leve. A cada silêncio, a clareza se aproxima. Se você chegou até aqui, é porque, de alguma forma, essa mensagem é para você. Talvez você esteja tentando se libertar de alguém que já seguiu em frente. Talvez esteja preso em lembranças ou na culpa de algo que não pôde controlar. Mas o estoicismo vai te mostrar que o verdadeiro desapego não é a ausência de amor, é a presença da razão e da serenidade. O que dói hoje não é a perda da pessoa. É o apego à ideia de como as coisas deveriam ter sido. E é isso que o estoicismo vai te ensinar a soltar. A ilusão do controle, a expectativa de retorno, o medo de recomeçar. A dor vai tentar te convencer de que você perdeu algo. Mas, na verdade, é ela que está sendo convidada a ir embora. E quando você aprender a observá-la sem lutar contra, vai perceber algo transformador. A paz não vem quando tudo se resolve. Ela vem quando você entende que nem tudo precisa se resolver para que você possa ficar em paz. O caminho estoico não é frio, é lúcido. Ele te ensina que amar é natural, mas se prender ao sofrimento é escolha. E quando você entende essa diferença, algo muda dentro de você. Você para de esperar que a cura venha de fora e começa a construí-la dentro de si, um pensamento por vez. Agora, enquanto ouve esse vídeo, eu quero que você apenas se permita sentir. Não lute contra o que sente, apenas observe. A sabedoria não nasce do esquecimento, mas da aceitação. E é isso que vamos aprender juntos hoje. O que é o verdadeiro desapego estoico e como aplicá-lo no dia a dia? O desapego estoico não significa não sentir. Pelo contrário, significa sentir tudo, mas não ser escravizado por aquilo que sente. A filosofia estoica nos lembra de algo simples e libertador. Nós sofremos mais na imaginação do que na realidade. Sêneca. Quando alguém vai embora, o que mais nos fere não é a ausência física, mas os diálogos que criamos dentro da mente. As repetições, as perguntas sem resposta, os e se, que se tornam correntes invisíveis. A mente busca explicações, mas o coração quer retorno. E entre essas duas forças nasce o tormento. O primeiro passo para o desapego estoico é aceitar a realidade sem tentar negociá-la. Isso não é desistência, é clareza. É olhar para a vida e dizer: isso aconteceu,
Eu não posso mudar o que foi, mas posso escolher o que fazer com o que ficou. Porque a verdade é essa: o sofrimento se alimenta da resistência. Quanto mais você luta contra o que é, mais poder dá aquilo que te feriu. Mas quando você começa a observar seus pensamentos e emoções com calma, sem se identificar com eles, algo poderoso acontece. Você retoma o controle da sua energia. Pense assim: o amor é como o fogo. Ele aquece, ilumina, mas também pode queimar se você tentar segurá-lo nas mãos. O estoicismo te ensina a admirar o fogo à distância, a sentir seu calor, mas sem se consumir por ele. E é aqui que o verdadeiro desapego começa. Quando você escolhe se afastar da dor sem apagar o sentimento. No dia a dia, isso significa pequenas escolhas conscientes. Quando a lembrança vier, não lute contra ela. Observe-a passar como uma nuvem no céu. Quando o impulso de enviar uma mensagem surgir, respire fundo. Lembre-se, não é a pessoa que você quer, é o alívio da ausência. Quando o vazio bater, ocupe o espaço com algo que expanda, não que retraia. Leitura, caminhada, meditação, silêncio. O desapego estoico é prático. Não é sobre fingir que está tudo bem, mas sobre não deixar que o que está fora de você defina o que está dentro. É sobre construir serenidade mesmo quando o mundo parece em ruínas. Marco Aurélio escreveu em suas meditações: se está fora do seu controle, deixe que siga seu curso. E talvez esse seja o maior ato de amor próprio que você pode praticar agora. Soltar o que não depende mais de você. Desapegar não é perder alguém, é se reencontrar no processo. É olhar para a própria dor com gentileza e dizer: eu não preciso mais viver a vida tentando segurar o que não quer mais ficar. Quando você começa a enxergar o amor como algo que vem para ensinar e não para preencher um vazio, a rejeição perde o poder que tinha. Porque o que te sustentava era o vínculo, mas o que te liberta é o entendimento. O estoicismo não pede que você seja frio, mas que seja lúcido. E a lucidez é o remédio da alma. Ela te mostra que o apego é, na verdade, a tentativa de controlar o incontrolável. E quando você aceita isso, o amor se transforma, deixa de ser prisão e vira aprendizado. A cada vez que você deixa o passado passar, você se aproxima um pouco mais da paz que tanto busca. E talvez a verdadeira liberdade não seja superar alguém, mas deixar de precisar que tudo faça sentido para poder seguir em frente. Transformando a dor do apego em força estoica. Toda dor traz uma mensagem, mas quando estamos feridos, tendemos a ignorar o que ela tenta nos ensinar, porque queremos apenas que ela vá embora. O problema é que, quando você tenta fugir da dor, ela se transforma em sombra e passa a te seguir. O estoicismo te ensina o contrário, a encarar a dor com olhos abertos, até que ela perca o poder de te assustar. A dor do apego é uma das mais difíceis de enfrentar, porque ela mistura amor, saudade e perda de identidade. Você não sente apenas falta da pessoa, sente falta da versão de você que existia ao lado dela. É como se de repente o chão desaparecesse e tudo o que você era ficasse suspenso no ar. Mas aqui está o ponto central da filosofia estoica. Você nunca perde o que é essencial, o que realmente é seu, sua essência, seu caráter, sua capacidade de amar ninguém pode tirar. O que se vai é o que era temporário. E aceitar isso é a base da liberdade emocional. Epicteto dizia: não é o que acontece com você, mas como você reage ao que acontece que importa. Quando o relacionamento termina, quando o outro se vai, ou quando você é rejeitado, a dor é inevitável. Mas o sofrimento contínuo é opcional. A diferença está na reação. Você pode escolher entre duas posturas: continuar alimentando o vínculo através da lembrança e da resistência, ou
Usar o fim como espelho para o autoconhecimento, um portal para a versão mais consciente de si mesmo. O estoicismo te convida para o segundo caminho. Ele te convida a olhar para a dor não como inimiga, mas como professora. Cada sensação incômoda que surge o ciúme, a saudade, a raiva, a frustração, é uma oportunidade de observar a si mesmo com mais profundidade. Pergunte-se: por que essa situação me afeta tanto? O que exatamente eu perdi? É a pessoa ou é a sensação de ser amado? Essas perguntas cortam fundo, mas trazem luz. Porque no fundo, o apego nasce do medo. O medo de não ser suficiente, de não ser lembrado, de não ser mais amado. E é esse medo que o estoicismo te ajuda a dissolver. Quando você começa a enxergar o fim de um relacionamento como parte natural do fluxo da vida, algo muda. Você percebe que nada é permanente, nem a dor, nem o amor, nem a ausência. Tudo flui. E o que te prende não é a perda, mas a recusa em seguir o mesmo fluxo. O segredo é transformar a dor em disciplina emocional. Você não precisa negar o que sente, precisa dar forma a isso. Quer chorar? Chore. Mas chore com consciência, não com desespero. Quer lembrar? Lembre. Mas sem se castigar por sentir falta. O estoicismo não quer te tornar insensível, quer te ensinar a sentir sem se afogar. Na prática, a força estoica nasce da ação. Acordar e fazer o que precisa ser feito, mesmo quando o coração pesa. Ler um livro, caminhar, cuidar de si, estudar, trabalhar são gestos pequenos, mas eles são o alicerce da cura. Cada ação consciente é uma declaração silenciosa de que a sua vida continua. A dor tenta te parar, o estoicismo te move. E quanto mais você age, mais o sofrimento perde espaço, porque ele não sobrevive no terreno da presença. Com o tempo, o que antes era ferida vira sabedoria. Você passa a entender que não foi rejeitado, foi redirecionado. Que o não do outro foi o sim da vida para um novo caminho. E que por mais que tenha doído, essa dor te devolve algo que você tinha esquecido. A capacidade de se bastar. Quando você se reencontra com o silêncio, com o tempo só seu, com as pequenas alegrias que não dependem de ninguém, nasce uma força nova. É discreta, mas profunda. É o tipo de força que não grita, apenas permanece. A força de quem sabe que mesmo sozinho está completo. E nesse ponto, você entende que o desapego não é o fim de um amor, é o começo do amor próprio. A liberdade após o desapego. O novo você que nasce da dor. Aproximadamente 6.000 caracteres. Tom sereno, compassivo e inspirador. Há um momento no processo do desapego em que o coração se cansa de lutar. Não é desistência, é rendição. Você para de tentar entender, para de buscar explicações e simplesmente aceita que algumas coisas não são feitas para durar e que está tudo bem. Esse instante de rendição é o nascimento da liberdade. Você percebe que a pessoa que foi embora levou uma parte da sua história, mas não levou quem você é. E aos poucos começa a reencontrar aquilo que tinha deixado de lado enquanto tentava segurar o que escapava pelos dedos. Você começa a notar o sol nascendo de novo, o som do vento, o gosto do café. A vida retoma o ritmo. Não o mesmo de antes, mas um ritmo mais maduro, mais consciente, mais seu. O estoicismo chama isso de ataraxia, um estado de serenidade interior em que nada externo tem mais o poder de perturbar sua paz. É quando você entende que o controle que buscava nunca foi sobre o outro, era sobre si mesmo. E aqui está uma das lições mais bonitas dessa filosofia. O homem livre é aquele que não depende do acaso para ser feliz. Sêneca. Quando você desapega, não é a emoção que desaparece, é a dependência dela. Você continua sentindo, mas agora com clareza. Ama, mas sem se perder.
lembra, mas sem se ferir. E é nesse ponto que você entende que o amor não precisa ser posse para ser verdadeiro. A dor da perda se transforma em sabedoria. Você passa a agradecer não pelo que ficou, mas por ter vivido. E entende que alguns amores não vêm para durar, vêm para despertar. Vêm para te ensinar a amar de forma mais consciente, mais calma, mais leve. O estoicismo não te promete uma vida sem decepções. Ele te promete algo maior. Uma vida onde as decepções não definem quem você é. Você se torna alguém que observa o caos sem se perder nele, que sente a dor sem deixar de agir, que escolhe o equilíbrio mesmo quando o coração balança. E é aqui que o verdadeiro poder surge, o poder de continuar amando a vida, mesmo depois de ter sido ferido, o poder de abrir o coração novamente, mas agora com sabedoria, o poder de olhar para trás, sorrir com gratidão e dizer: eu aprendi. Porque a liberdade não chega quando você esquece a pessoa. Chega quando você não precisa mais esquecê-la para ficar em paz. É quando você entende que tudo o que passou te preparou para algo maior. Uma mente mais forte, um coração mais maduro e uma alma mais serena. Agora, o silêncio que antes doía começa a curar. A ausência que pesava vira espaço. E a solidão se transforma em solitude. Um tempo precioso onde você se reencontra e se reconstrói. E quando menos esperar, algo sutil acontece. A vida volta a sorrir para você. Não da mesma forma, mas de um jeito novo, mais verdadeiro. E ao olhar para trás, você vai perceber que o desapego não foi o fim, foi o renascimento. A liberdade após o desapego. O novo você que nasce da dor. Há um momento no processo do desapego em que o coração se cansa de lutar. Não é desistência, é rendição. Você para de tentar entender, para de buscar explicações e simplesmente aceita que algumas coisas não são feitas para durar e que está tudo bem. Esse instante de rendição é o nascimento da liberdade. Você percebe que a pessoa que foi embora levou uma parte da sua história, mas não levou quem você é. E aos poucos começa a reencontrar aquilo que tinha deixado de lado, enquanto tentava segurar o que escapava pelos dedos. Você começa a notar o sol nascendo de novo, o som do vento, o gosto do café. A vida retoma o ritmo. Não o mesmo de antes, mas um ritmo mais maduro, mais consciente, mais seu. O estoicismo chama isso de ataraxia, um estado de serenidade interior em que nada externo tem mais o poder de perturbar sua paz. É quando você entende que o controle que buscava nunca foi sobre o outro, era sobre si mesmo. E aqui está uma das lições mais bonitas dessa filosofia. O homem livre é aquele que não depende do acaso para ser feliz. Sêneca. Quando você desapega, não é a emoção que desaparece, é a dependência dela. Você continua sentindo, mas agora com clareza. Ama, mas sem se perder. Lembra, mas sem se ferir. E é nesse ponto que você entende que o amor não precisa ser posse para ser verdadeiro. A dor da perda se transforma em sabedoria. Você passa a agradecer não pelo que ficou, mas por ter vivido. E entende que alguns amores não vêm para durar, vêm para despertar. Vêm para te ensinar a amar de forma mais consciente, mais calma, mais leve. O estoicismo não te promete uma vida sem decepções. Ele te promete algo maior. Uma vida onde as decepções não definem quem você é. Você se torna alguém que observa o caos sem se perder nele, que sente a dor sem deixar de agir, que escolhe o equilíbrio mesmo quando o coração balança. E é aqui que o verdadeiro poder surge. O poder de continuar amando a vida, mesmo depois de ter sido ferido. O poder de abrir o coração novamente, mas agora com sabedoria. O poder de olhar para trás, sorrir com gratidão e dizer: eu aprendi.
Porque a liberdade não chega quando você esquece a pessoa. Chega quando você não precisa mais esquecê-la para ficar em paz. É quando você entende que tudo o que passou te preparou para algo maior. Uma mente mais forte, um coração mais maduro e uma alma mais serena. Agora, o silêncio que antes doía começa a curar. A ausência que pesava vira espaço e a solidão se transforma em solitude. Um tempo precioso onde você se reencontra e se reconstrói. E quando menos esperar, algo sutil acontece. A vida volta a sorrir para você. Não da mesma forma, mas de um jeito novo, mais verdadeiro. E ao olhar para trás, você vai perceber que o desapego não foi o fim. Foi o renascimento. Fechamento e CTA sutil, inspirador, emocional. Se essas palavras tocaram algo dentro de você, deixe que esse sentimento fale por si. Use o espaço dos comentários como um lugar seguro para desabafar, refletir ou simplesmente deixar uma mensagem que possa ajudar alguém que está passando pelo mesmo. Às vezes, o que você compartilha é exatamente o que outra pessoa precisa ler para não desistir. Respire fundo. Você não perdeu o amor. Você ganhou a chance de se amar de um jeito novo. Permaneça estoico. E lembre-se, a paz não está em quem fica, mas em quem aprende a permanecer em si mesmo. Quer que eu monte agora a descrição completa do vídeo, otimizada com palavras-chave, hashtags e texto persuasivo, para subir junto ao roteiro? Você disse: antes de finalizar, coloque mais um tópico como uma mensagem para que a pessoa ouça e conforte o coracal. Murta Brands Decoded disse: excelente. Essa é uma escolha poderosa. Esse tipo de encerramento emocional, um epílogo reflexivo, cria uma conexão profunda, aumenta o tempo de retenção e faz o público sentir-se acolhido, não apenas informado. Vamos incluir esse bloco como parte 4. Mensagem final. O amor que fica dentro de você, com cerca de 5.000 a 6.000 caracteres, em tom suave, humano e terapêutico. O tipo de texto que conforta quem está com o coração apertado, ouvindo de madrugada em silêncio. O amor que fica dentro de você. Feche os olhos por um instante. Respire. Sinta o ar entrando devagar, enchendo o peito. Agora solte. Essa respiração é o símbolo da vida, receber e deixar ir. É isso que o estoicismo ensina, de forma simples e profunda. Tudo o que vem, um dia vai. E tudo o que vai, abre espaço para o novo chegar. Você já percebeu que mesmo depois de tudo, o amor ainda está aí dentro? Ele não desapareceu, só mudou de forma. Agora, ele não está mais em alguém. Está em você. Está na maneira como você aprendeu a ser mais gentil, mais paciente, mais forte. Está no modo como você se olha no espelho e reconhece que sobreviveu a algo que achava que não suportaria. E sabe o que isso significa? Que você venceu. Não o outro você mesmo. Venceu a necessidade de controlar o que não dependia de você. Venceu o medo de ficar só. Venceu a crença de que precisava ser amado para se sentir inteiro. O amor verdadeiro começa dentro. E o estoicismo te convida a cultivar esse amor interno, como quem cuida de um jardim silencioso. É nele que florescem a calma, a confiança e a clareza. E um dia, quando alguém cruzar seu caminho novamente, você não vai precisar se segurar com medo de perder. Vai poder simplesmente compartilhar sem expectativa, sem carência, sem medo. Porque quem aprende a se amar se torna livre. A dor que você sentiu não foi castigo. Foi um chamado para se reconectar com a sua própria essência, para lembrar de tudo o que você é quando o mundo cala. E se há algo que o estoicismo quer que você guarde, é isso. O que está dentro de você é mais forte do que tudo que acontece fora.
Marco Aurélio. Não há perda capaz de apagar a luz que existe aí dentro. Ela só fica encoberta por um tempo, mas nunca se apaga. E quando essa luz volta a brilhar, você entende que o amor não era o outro. Era a vida querendo te mostrar o quanto você é capaz de amar, mesmo depois de ter sido ferido. Então, se hoje o coração ainda dói, se ainda há lágrimas que insistem em cair, não fuja delas. Deixe que limpem o caminho. Cada lágrima é uma semente. E quando você menos esperar, vai florescer de novo, mas não igual. Mas mais inteiro, mais maduro, mais sereno. Um dia você vai olhar para trás e sorrir. Não porque esqueceu, mas porque entendeu. Entendeu que o amor não foi em vão, foi lição. E que o verdadeiro desapego não é deixar de amar, é aprender a amar sem precisar prender. Guarde isso com carinho. Você não perdeu alguém. Você se encontrou. E se essa mensagem tocou algo dentro de você, fale. Escreva nos comentários o que o seu coração aprendeu nesse processo. Talvez as suas palavras sejam a força que alguém precisa para se reerguer hoje. E lembre-se sempre, o amor que você deu volta. Não da forma que espera, mas da forma que você precisa. Permaneça em paz. Permaneça firme, permaneça estoico. A jornada continua em silêncio. Você chegou até aqui, e se chegou é porque algo dentro de você não desistiu. Mesmo com o coração cansado, mesmo com as dúvidas, mesmo com o peso da saudade, você permaneceu. E isso já é um ato de coragem. Talvez hoje ainda doa. Talvez ainda existam noites em que o silêncio parece gritar. Mas lembre-se, a dor não é o fim da história, é apenas o ponto de virada. É o lugar onde a alma amadurece e aprende a caminhar sozinha, não por falta de amor, mas por excesso de força. O estoicismo não quer que você deixe de sentir, quer que você sinta com sabedoria, que perceba que o mundo vai continuar mudando, pessoas vão vir e ir, mas o seu centro, o seu eixo, precisa permanecer firme. E esse eixo é você. Você não é a rejeição que sofreu. Você não é o amor que se foi. Você é o que ficou depois que tudo passou. Você é o que aprendeu, o que cresceu, o que escolheu continuar mesmo quando parecia impossível. Então respire. Você não está só. Cada pessoa que está ouvindo agora também carrega uma história, uma cicatriz, uma lembrança que ainda pulsa. E é bonito saber que, de algum jeito, estamos todos nos curando juntos um dia de cada vez. Deixe que o tempo faça o que o tempo faz de melhor. Mostrar que tudo o que parecia perda era apenas espaço sendo criado. E esse espaço é onde o novo vai florescer. Se essas palavras tocaram o seu coração, deixe um pouco desse sentimento nos comentários, não como resposta, mas como partilha. Porque o que você sente pode curar alguém que ainda não encontrou as palavras para expressar a própria dor. E quando o vídeo terminar, antes de seguir, feche os olhos. Agradeço silenciosamente por estar aqui. Porque o simples fato de continuar tentando já te torna mais forte do que imagina. Permaneça firme, permaneça sereno e, acima de tudo, permaneça fiel a você. Se algo que ouviu aqui tocou o seu coração, escreva. Não precisa ser bonito, nem certo, apenas verdadeiro. Pode ser uma palavra, uma lembrança, uma sensação. O que você sente pode ser exatamente o que alguém precisa ler para encontrar forças hoje. Este espaço existe para isso, para a gente se curar juntos. Um comentário de cada vez. Então, antes de sair, respire fundo e compartilhe o que ficou aí dentro. Sua voz pode ser o consolo de outra alma em silêncio.